Boa noite, meu compadre. O áudio tá legal? Fala comigo. Não sei se está funcionando legal, mas vamos lá. Vamos mandar aviãozinho e vamos que vamos. Tudo certo, tudo certo. E let's boy. Essa live fica salva, todos vocês já sabem. E como eu estava falando, né? A gente começa uma leitura um pouquinho diferente do que normalmente a gente vinha fazendo. Hoje a gente vai iniciar esse livro aqui, ó, A Mulher Virtuosa. E eu confesso que esse livro é um acalento, né? Seja bem-vinda, Vânia. Porque ele nos lembra quem somos em essência, no sentido feminino da coisa. E ele também nos alerta a várias questões, ele nos traz uma série de reflexões, mas o que a gente vai falar hoje aqui são, são baseados em três pontos principais, que é a igualdade de direitos que o cristianismo busca trazer para a mulher, a liberdade no seu mais profundo aspecto e o respeito à essência, tá? Então, logo nesse primeiro tópico, eu acredito que a gente vai fazer aí esse livro em no máximo uns 10 encontros. A gente vai se reunir de segunda a sexta, nesse horário, tá? De 18 horas, 18 e alguns minutinhos, para poder fazer uma reflexão muito rápida em cima de cada ponto. Lembrando, eu não vim aqui para poder ler o livro na íntegra com vocês. Eu acho interessante quando vocês pegam um livro para ler e conseguem pegar as suas próprias reflexões em cima dele, tá? Então, esse primeiro ponto do livro é a influência do cristianismo na condição das mulheres. E ele faz um, como é que se diz? Ele faz uma retrospectiva da mulher, tá? No sentido de como a mulher era tratada na sociedade antes e a forma como Jesus trouxe uma nova visão, um novo olhar e um acolhimento para a mulher. E ele prega isso, ele não só, ele traz essa nova visão para a mulher, que antes ela era menosprezada, né? E ele traz um direito igual à sua manifestação. Tá bom de ouvir? Show de bola. Gratidão, Reginete. Ele traz uma reflexão em cima disso. Então, ele começa lembrando de que a mulher, ela é a graça final da criação. Depois que Deus criou tudo, ele cria o homem e ele entende que o homem não deve ficar só e cria-se a mulher, osso do seu osso. E o que que ele traz ali? Ele traz a ideia da mulher como uma ajudadora do homem. Eu gosto sempre de falar dessa parte bíblica porque muitas das vezes a gente escuta que a mulher ela tem que ser subjugada, né? E não é bem isso. A mulher ela vem como uma ajudadora. O que que uma ajudadora faz? Uma ajudadora ela dá o suporte. É como se dentro da casa, dentro de uma construção de uma casa, o homem está ali sendo sustentado. A mulher é o pilar, né? O homem é a base, é o fundamento, e a mulher vem como um pilar, como uma coluna de sustentação dessa casa. E então ela vai vir trazendo uma, um auxílio no sentido emocional, um auxílio no sentido de organização, um auxílio no sentido de acalento, de conforto, de trazer. Tá muito alto aí o latido da cadela? Ela
traz um acalento nesse sentido de um suporte. A mulher, ela é um suporte dentro da casa, ela é um suporte dentro do seu lar, ela é um suporte dentro do matrimônio. Ah, eu não sou casada. Calma que vamos chegar lá. Ah, mas eu sou, sei lá, divorciada, viúva e tudo mais. Vamos chegar aí. Esse livro tem um momento de cada uma, mas a estrutura, o propósito original da criação da mulher é esse. É ser uma ajudadora do homem. E isso deve ser motivo de alegria e não de se sentir pequena, de se sentir inferior a ele, tá? E aí ele diz que a completude da felicidade do homem no paraíso foi a mulher. E ela é também a causa do pecado e da morte do nosso mundo. Só que ela é a mãe da raça humana. É a companheira dos homens, a conselheira, a confortadora na peregrinação da vida. Ela é o cálice mais doce da felicidade terrena ou a taça mais amarga de tristeza, misturados e administrados por sua mão. Ela não apenas suaviza ou torna áspero a caminhada do homem até a sepultura, mas ajuda ou impede o nosso progresso para a imortalidade. O que ele começa a trazer? O poder que a mulher tem de criar uma realidade onde ela esteja. Se a mulher ela tem uma boa índole, se ela tem um bom coração, se ela busca trazer o bem, se ela traz o seu fundamento doce, a sua estrutura doce, a sua delicadeza, a sua amorosidade, a sua sensibilidade, ela consegue edificar aonde ela passa. E isso no sentido de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. Se ela tem uma revolta, uma questão de duelar, né? Um amargor, ela amarga todo o resto. Então, ela tem o poder de dar sabor e formar toda uma estrutura social. E é por isso que nós temos um papel muito importante na sociedade, tá? E ele fala que em alguns países a mulher, sem querer possuir status de um agente moral e responsável, ela, sem sequer, né, possuir um status de agente moral e responsável, foram justamente comunidades em que vieram a ruína. Aonde a mulher não tem voz, aonde a mulher é menosprezada, é subjugada, a sociedade ela rui. Porque o homem ele é muito racional. O homem ele tem no seu instinto algo mais racional. E o emocional dele precisa ser, de certa forma, guiado por uma mulher, tá? E o que o cristianismo trouxe? Ele trouxe que a mulher, ela tem na sua mente, tem que desenvolver a sua mente. Na pessoa que Cristo veio manifestar, né? Ele desce essa mina, que é a mente da mulher, como uma mina de pedras preciosas e traz a luz, o reluzir da luz da inteligência, brilhando as encantadoras cores da graça cristã. E ele completa assim: o cristianismo ele tem sido o restaurador dos direitos roubados da mulher e tem fornecido as mais brilhantes joias de sua atual coroa e honra. Sua degradação anterior explica, pelo menos em parte, a instabilidade das civilizações. E aonde as mulheres são consideradas seres inferiores, a sociedade contém em si os elementos de dissolução e o impedimento de todo o progresso sólido. É impossível que instituições
e costumes que vão contra e sufocam os instintos da nossa natureza e violam a lei revelada de Deus, possam ser coroados com sucesso final. E o que ele traz? Ele diz que o Evangelho ele convida um caminhar livremente, um desfrutar da luz e do raciocínio, um respirar o ar revigorante da liberdade intelectual. Não só para as mulheres, mas também para os homens, mas esse direito de igualdade à liberdade, né, esse direito igual à liberdade da sua manifestação, do seu raciocínio, do seu senso crítico, do seu intelecto, ele traz um renascer. E a mulher ela começa a ser respeitada, porque diz, segundo as escrituras, que o homem ele não pode ser adúltero. O homem ele tem que cuidar da sua mulher, ele tem que honrar a sua mulher, ele tem que honrar o matrimônio. E antigamente isso era mito. A mulher ela não tinha direito a escolher o seu marido, a mulher não tinha direito a escolher a forma como a estrutura da sua casa se moldava. Ela não tinha voz, ela não podia falar, ela não podia aparecer. Ela era tratada como o lixo, vamos dizer assim. E ainda tem sociedades que fazem isso com a mulher, né? A mulher subjugada. E dando continuidade, diz que o homem que compreende o seu gênio e vive sua inspiração, seja ele um monarca, um mestre, um marido, um pai, ele deve ser um homem de equidade e amor. O que significa isso? Ser um homem amável e ser um homem justo. Só por ele dar abertura à mulher, só por ele honrar a mulher, só por ele compreender a mulher dentro daquele ciclo, dentro do seu casamento, dentro do seu reinado, enfim. E Jesus ele ensinou ao homem como se comportar em relação à mulher. E qual retorno a mulher deve dar ao homem? É muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que a gente não deve oferecer nada, né? Que nós temos que ser colocadas no altar e não devemos retribuir. E isso é totalmente equivocado. Essa visão é uma visão equivocada. Nós, mulheres, nós temos o nosso papel e os homens têm o papel deles. Os dois precisam caminhar juntos. Os dois precisam viver em unidade. Por isso que nós, né, somos criadas para estar como ajudadoras dos homens. Seguindo mais adiante, a gente tem aqui um trecho que eu achei bem interessante, que diz assim: aonde quer que a poligamia prevaleça, o sexo feminino estará sempre em um estado de degradação e miséria. A experiência tem abundantemente e dolorosamente provado que a poligamia degrada e brutaliza tanto o corpo quanto a alma. Isso é para ambos, tá, gente? Não é só olhar para o homem. A mulher ela precisa zelar pelo seu respeito. Ela precisa cuidar do que ela está honrando. E honrar a si é tão importante quanto honrar ao marido. Honrar a Deus é tão importante quanto honrar a si, tá? Se resguardar. E aí diz que a gloriosa excelência do cristianismo, ele revive e restabelece a instituição original do casamento e devolve à mulher a sua fortuna, sua pessoa, sua posição, sua felicidade, todas as quais foram usurpadas pela poligamia, uma vez que o cristianismo é contra isso. E diz ainda que as nações que não aceita a poligamia, mas que dá facilidade ao divórcio, ele está simplesmente substituindo a poligamia. E a gente tem que ter atenção para isso, tá?
É muito fácil a gente rachar uma estrutura familiar por conta dos nossos caprichos pessoais. Há um esforço, há um esforço de ambos os lados para que essa instituição chamada família seja um sucesso, dê bons frutos. Lembrando que o galho da videira que não dá frutos, ele deve ser cortado e queimado. Então, ambos os lados, todos dentro desse ciclo, devem zelar para que os frutos sejam bons, tá? E o cristianismo, ele coloca a esposa ao lado do marido, a filha ao lado do pai, a irmã ao lado do irmão e a serva ao lado da senhora no altar da família, na reunião da igreja, na mesa do Senhor e na congregação do santuário. E ele continua mais à frente falando que o golpe final do cristianismo dá ao elevar a condição da mulher é convidar e empregar as suas energias e influências na promoção da disseminação da religião no mundo e, deste modo, cumprir, através delas, assim como dos homens, os grandes propósitos de Deus na redenção do mundo pela missão de seu Filho. Tá? E continuando, a gente já está caminhando para o fim desse primeiro encontro, a virtude, dignidade, honra e felicidade da mulher, elas estão seguras apenas sobre a proteção da palavra de Deus. Sobre essa proteção, elas estão seguras em seus direitos, dignidade e paz. É a sua videira e figueira sobre a qual, em repouso tranquilo, podem desfrutar da sombra e saborear os frutos. Ela protege a sua pureza de manchas, a sua paz de perturbações. Considere que a Igreja de Cristo como o seu refúgio contra as injustiças da opressão e as artimanhas da sedução. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está protegida, segundo a palavra, pela nossa liberdade, tá? Mas nós também temos uma moeda a dar de vamos dizer assim, em troca, né? Que é cuidar da sedução, das armadilhas que o mundo nos oferece. Tudo que é muito fácil, tudo que parece que não tem nada demais, merece a nossa atenção e a nossa avaliação. Nós não estamos aqui para brigar pelo espaço do homem, mas nós estamos aqui para, junto com ele, formar uma sociedade amorosa e justa. Não é sobre tomar o lugar dele, mas é sobre nos acomodar no nosso lugar. Todos temos um lugar. A mulher tem um lugar, o homem tem um lugar, a sua essência. Qual é a essência da mulher? É o carinho, é a honra, é o cuidado, é o auxílio. A mulher, ela tem o seu espaço, mas ela também não pode ir tomar o espaço do homem. O homem, ele precisa ser homem. A mulher, ela precisa ser mulher. Quando a gente quer prover o lar, quando a gente quer tomar um espaço no mercado de trabalho para poder sustentar a casa, a gente está tirando, a gente está usurpando a masculinidade do homem. O homem, ele foi criado para isso. A essência masculina é essa. A mulher vem para quê? Para auxiliar. Ai, mas a gente precisa complementar a renda. Ok. Você está aí para complementar, é para auxiliar. Você está aí para poder dar suporte. Quando o homem sai
E isso eu tô falando na vida de casado, tá? Você solteira vai chegar a tua vez dentro dessa jornada aqui desse livro. Mas quando o homem sai para trabalhar e ele volta, ele deve voltar na certeza que ele vai encontrar um lar harmônico, que ele vai encontrar um lar, que ele vai encontrar o seu refúgio, o seu lugar de descanso. É por isso que a mulher vem com essa essência. A mulher que ela não ajuda, ela vive uma briga e uma insatisfação que ela não entende. Por quê? Porque ela está fugindo da sua essência. É muito sedutor as ofertas que o mundo nos dá. Elas são sedutoras, mas nós estamos aqui para avaliar. É um convite que eu faço, tá? Dentro dessa leitura, é um convite que eu faço. Quais são os seus reais aspectos de liberdade? Aonde você está validando os seus direitos, a sua natureza? A gente precisa respeitar a nossa natureza. A mulher ela não consegue ser um peão de obra. Pelo menos fisicamente falando, o homem tem uma força física infinitamente maior do que a mulher. Não precisa disso. Não é sobre isso. É sobre a igualdade como seres, o respeito, mas sem roubar o que compete a cada um, tá? A mulher, ela vive, exatamente, Vânia, a mulher, ela vive sobrecarregada quando ela sai do seu lugar, tá? Existe uma infinidade de lugares que a mulher pode ocupar, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade, mas ela precisa respeitar a condição dela, a natureza dela, a delicadeza, deixar aflorar a delicadeza. A mulher, ela, quando ela tenta ocupar o espaço do homem, ela perde a sua essência delicada, a sua doçura, a sua leveza, o seu acalento. Então, seja livre para ser mulher. Pare de querer. Um convite que eu faço é não tente caber na caixinha que o mundo quer te colocar. Deixa a sua feminilidade se aflorar. Esse capítulo ele fala muito disso. Resgate. Houve uma briga na sociedade para que a mulher fosse valorizada, fosse honrada. Honre essa briga. Valorize essa luta. Mas, em especial, busque aflorar a sua essência, tá? Amanhã a gente volta com mais um pouquinho, a gente começa a falar sobre, de fato, a mulher virtuosa, sobre a missão da mulher na sociedade, e os nossos encontros vão ser assim, curtinhos, rapidinhos, bate e volta, esse vídeo fica gravado. Compartilha, convida mais 2 mulheres para estar aqui com você amanhã, para a gente ir mergulhando. Não é só sobre mulher, não é só para a mulher. É bom também que alguns homens ouçam e comecem a trazer um novo olhar perante a sua esposa, perante a sua mãe, perante suas irmãs, suas colegas de trabalho, porque a gente precisa trazer esse senso crítico. Se você concorda com essa visão, comenta. Se você não concorda com essa visão, vamos conversar sobre isso, vamos trazer um pouquinho de luz, vamos refletir em cima disso. É muito importante desconstruir essa ideia de que a mulher é guerreira. A mulher, ela não é guerreira. A mulher, ela é uma leveza, uma rosa no meio dessa guerra. Ela não está ali para duelar, ela não é um soldado. O homem é um soldado. A mulher, ela é o cuidado. Ela é o refúgio quando ela é a enfermeira quando esse soldado está machucado. Ela é o refúgio aonde ele vai se proteger. É onde ele vai ser acolhido. É onde... E quando eu digo ele, eu estou falando no sentido da sociedade. A mulher, ela está aqui para trazer esse amor. Uma vez que nós somos a mãe de toda a humanidade.
Vamos honrar as 500 gerações que vieram antes da gente, no mínimo. Eu sempre falo isso, honre os 500 úteros antes do seu, antes do da sua mãe, tá? Um beijo no coração de vocês, amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar da missão da mulher, e eu convido você, eu instigo você a trazer mais 3 mulheres. Você e mais 2, né? Vamos fazer uma tríade aí, né? Diz que o número 3 é um número muito importante. Eu gosto muito desse número particularmente, não sei dizer o exato significado dele, também não estamos aqui para isso, mas vamos trazer mulheres para esse movimento de resgate à feminilidade e um resgate ao que é de fato a estrutura familiar. Colocaram não, ser guerreira não é um elogio, e a gente vai falar sobre isso aqui. Nós não nascemos para guerrear, nós nascemos para amar. Nós nascemos para amar, para acolher, para ajudar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, amanhã tem mais, é sempre assim, rapidinho, gente, bate e volta. Fui!